E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton. Faz tempo que eu não falava e aí, jovens. Eu tava começando com Opa, bom, que também é uma ótima intro, diga-se de passagem. Mas seguinte, estamos no modo Full Ender aqui nesse canal. Se você não sabe do que eu tô falando, vai que você mora numa caverna, inclusive eu queria. No dia que esse vídeo tá sendo lançado, já saíram os 3 primeiros episódios da série Andor, lá na Disney Plus, que nós cobrimos os 3 primeiros. Tem 3 vídeos falando de cada episódio que eu vou deixar aqui no card. E qual que é a intenção? Desde antes da série, a gente deu uma conversada sobre como o Império agia, como que era essa questão da Aliança Rebelde, dos espiões da Aliança Rebelde, porque é isso que a gente vê que o Cassian é lá em Rogue One. E no vídeo da semana passada eu falei que eu queria falar um pouco sobre Geonosis, e vocês incentivaram nos comentários, então bom, vocês incentivaram. Então agora vamos falar sobre Geonosis. Geonosis, lembra? Ataque dos clones, a galera inseto, o planeta da arena ali do Coliseu. Aconteceu uma parada muito trágica lá. Ah, deixa o like no vídeo já, que você vai esquecer. Eu sei que você vai esquecer, deixa o like já. É nóis. Bora. Os geonosianos sempre foram conhecidos pela sua alta produção e funcionalidade no sentido de produzir máquinas em escalas absurdas. Eles eram contratados por outros planetas para fazer droids, fazer máquinas enormes, só que eu tô dando toda essa volta pra gente explicar um pouquinho da sociedade geonosiana e depois a gente falar de fato o que aconteceu com eles. Só que o que rolou? Geonosis é lá na orla exterior, tipo perto de Tatooine, por exemplo. Então para os planetas do núcleo, que é onde rolava a grana, que são os planetas que realmente importam para a República, para o Império, ficava muito inviável você mandar a galera de Geonosis fazer mais droids se você tem outros planetas em volta, mais próximos do que da orla exterior, para fazer isso para você. Então a gente não sabe ao certo como isso rolou, mas Geonosis foi ficando cada vez mais afastada e isolada, trabalhando ainda com outros planetas, mas eles foram reduzindo cada vez mais e ficando mais isolados, trabalhando só ali entre eles. A civilização geonosiana funcionava basicamente como abelhas mesmo. A rainha, que era a Karina Grande, era a mãe de todos. Mas ela que mandava em tudo e ela ficava num templo subterrâneo escondida porque realmente ela é a mãe de todos. É ela que bota ali todos os ovos. Sem a rainha não dá. Guarda isso. Inclusive lá em Clone Wars tem um diálogo do Anakin onde ele fala que é basicamente um ovo a cada 8 segundos. Então pensa, a espécie geonosiana era enorme. É inseto pra caramba, parça. Uma curiosidade interessante é que como eles viviam pra trabalhar, eles acabavam não ligando muito para suas próprias vidas. No livro The Catalyst, que nós comentamos aqui, estamos comentando ele faz umas 3 semanas, tem ali um diálogo do Poggle com o Krennic. O Poggle é o arquiduque dos geonosianos, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Ele fala que a galera de Geonosis criou aqueles coliseus pra trazer as feras, tudo mais, bem coisa de coliseu mesmo que funcionava na vida real, com guerreiros contra leões, porque eles se matavam, eles gostavam de ver sangue, gostavam de ver violência, então eles jogavam geonosianos lá e soltavam uma fera, por exemplo. Nem sempre era para pessoas de fora, como nós vimos no Ataque dos Clones. Geonosis era liderada por 2 seres. Primeiro, a rainha, Karina Grande, mãe de todos, rainha da colmeia, ela que manda e desmanda, mas no sentido galáctico, falando de negociações, de falar com outros planetas, de representar o planeta perante a República, perante separatistas, quem cuidava disso era o Poggle, o menor. Mas lembra sempre que eles eram um povo com centenas de milhares de seres. Então a Karina mandava no sentido planetário e quem fazia as negociações, quem era o representante político público, era o Poggle, colocado lá pela rainha, inclusive. Por isso que era importante ter o Poggle do seu lado durante as guerras clônicas, porque nós acabamos de falar que eram milhares de seres com fábricas enormes, que produziam droids desde sempre, era uma coisa intrínseca na cultura deles ali. Então você tinha basicamente um planeta que produzia as máquinas que você quisesse, porque o planeta ia estar do seu lado. E por isso que o Poggle era um dos principais agentes, um dos principais membros do Conselho Separatista. Inclusive quem começou a produção de droids B1 foram os geonosianos, por isso que eles parecem geonosianos, assim, parecem uma cara meio de insetos, B1, por causa disso. Lá no Ataque dos Clones, nós vimos o Poggle e o Dukan com o projeto inicial da Estrela da Morte. Norton, eu não tô entendendo nada. O vídeo não era pra falar sobre o que aconteceu com Geonosis depois das prequels, depois da Vingança do Sith? É, mas calma, vai fazer sentido. Você sabe, eu vou dar aquela volta, mas eu espero que faça sentido. Vai fazer.
Confia. Quem fez o esquema da Estrela da Morte foram justamente os Geonosianos, e eles estavam com planos de construir a superarma para os separatistas. Porém, a República atacou o planeta 2 vezes, o primeiro ataque de Geonosis lá no Ataque dos Clones, e lá em Clone Wars eles atacam de novo para destruir uma mega fábrica de droids, e possivelmente na segunda vez, isso não fica muito claro, a República conseguiu encontrar os planos da base, né, da Estrela da Morte, e o Palpatine, né, chanceler, disfarçado, jogando dos dois lados, parou e falou: os separatistas estão construindo uma mega base que destrói planetas, e se a gente construísse primeiro? É importante ressaltar também que durante as Guerras Clônicas, lá na série animada Clone Wars, o Poggle é preso pela República. Só que como ele foi preso lá em Clone Wars, se lá na Vingança do Sith, ele tá no Conselho Separatista de novo, ele é morto pelo Anakin /Vader lá em Mustafar. Então, no livro The Catalyst, a gente descobre que o Poggle não só foi preso, como ele começou a trabalhar para a República. Ele colocou os Geonosianos para construir a Estrela da Morte. Outra coisa que é importante ressaltar, lá em Clone Wars, no segundo ataque, a Geonosis, tem aquele arco dos vermes que entram pelo nariz dos clones e controlam os clones, que a rainha geonosiana controla. Teoricamente, a Karina Grande, a rainha dos geonosianos, morreu ali soterrada. Os geonosianos viviam em cavernas, né, em túneis. Eles não viviam em cima do planeta, né, eles viviam por baixo, em túneis e mega escavações. E ela vivia num desses templos e os clones explodem tudo e ela morre soterrada. Então agora só tem o Poggle como líder e a rainha, aquela que bota os ovos, não está mais disponível, está morta. Começou aí então um projeto onde os geonosianos começaram a trabalhar com a República para construir a mega base em segredo, obviamente. O Poggle não é tonto nem nada, então na primeira oportunidade que ele viu, ele consegue vazar, ou seja, ele foge, porque o Krennic tá lá com ele, o Krennic lá de Rogue One é o cara que tá esquematizando ali a base com ele, né? Ele tá supervisionando a construção da base, ele dá uma panguada, o Poggle pega a nave dele e foge e vai encontrar o Dukan. Por isso que lá no filme 3, A Vingança do Sith, ele volta pros separatistas, porque ele vazou. Beleza, chegamos à Vingança do Sith. O Vader chega lá em Mustafar, mata todo o conselho separatista, o Poggle tava lá, os geonosianos estavam já sem rainha. O que o Império faz? Toma o planeta e continua obrigando os geonosianos a construírem a Estrela da Morte. Só que a mega arma tinha que ficar em segredo. Como assim? Mano, são milhares de seres ali trabalhando, tudo bem que é na hora exterior, mas uma hora ia vazar. Como você mantém o segredo de uma base do tamanho de uma lua sendo construída? Melhor ainda, você vai mudá-la de lugar, porque sai de Geonosis e vai pra Scarif, como nós vimos lá em Rogue One. Como você mantém o segredo ali? Como você mantém a boca de milhões de seres calados, matando todos eles? O Império jogou gás tóxico no planeta e levou os geonosianos a um nível de quase extinção, sobrando ali apenas alguns gato pingado correndo pela galáxia. Então sim, o que aconteceu com Geonosis? Geonosis tá lá, mas o povo inteiro morreu. Mas não temam, porque lá em Rebels, pensa assim, isso rolou no começo da Era Imperial. Rebels começa 15 anos depois do começo do Império. Lá em Rebels a gente viu que tem um pequeno geonosiano chamado Clink Clank, que tava andando com um ovinho de rainha protegendo, tem um episódio só sobre ele lá em Rebels. E beleza, né, os geonosianos estão salvos, é um ovo de rainha. Essa rainha vai chocar, vai crescer, vai começar a botar ovo e os geonosianos vão voltar. Então, péssima notícia. Nos quadrinhos do Vader, na primeira linha de quadrinhos do Vader, na verdade, que se passa entre o filme 4 e o filme 5, entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, ou seja, apenas alguns anos depois de Rebels, a gente descobre que esse ovo chocou, nasceu uma rainha, só que ela é estéril. A rainha não pode botar ovos, ou seja, a população continua extinta. Nesse quadrinho, o Vader vai até Geonosis pegar uma máquina que produz B1, né, droids B1, e essa máquina justamente é o que ela acoplou na barriga dela, e ela meio que choca droids B1s modificados para parecerem mais geonosianos, tratando eles como filhos, já que ela não pode ter filhos biológicos ali dos ovos. Ela se fundiu a uma máquina, começou a ter um monte de droid B1 ali como filhos, só que, bom, é o Vader, né? Ele vai lá, corta o bagulho da barriga dela e vaza. Então agora o Vader tinha sua própria fabriquinha de droids e ela ficou sem. Mas pelo menos ela não morre. Ela ficou lá em Geonosis e até onde a gente sabe, o povo tá à beira da extinção. Tem alguns gato pingado ali, tem um caçador de recompensas geonosiano, tem uns seres que aparecem aqui e ali, mas no panorama geral, os geonosianos foram quase extintos. Esse é o ponto que o Império chegava para esconder a construção da Estrela da Morte.
Porque beleza, depois que tá construída, aí ele chega lá e explode planetas. Mas tava na estrutura ainda, tava fazendo a base. Se as pessoas ficassem sabendo, as pessoas iam ficar em choque, né? A galáxia ia ficar chocadíssima com isso, mas a Aliança Rebelde poderia ir lá, destruir, atacar, tudo mais. Então, pra manter esse segredo, pra manter a galáxia achando que eles estão vivendo numa democracia, não é uma ditadura, o Palpatine não tá fazendo uma arma que destrói um planeta inteiro com um tiro só, eles dizimaram uma população. E como é uma população afastada de insetos que já não negociavam muito mais com os outros planetas, com o passar dos anos, como a gente comentou, eles foram se isolando. Lá na orla exterior, ninguém de fato se importa. Do lado de Tatooine ali, Tatooine é espaço Hutt, basicamente, ninguém tá nem aí, isso nem é divulgado, isso nem passa na Holonet, né, que seria a televisão, e ninguém vai lá olhar. Pra que você vai olhar a Geonosis? Não tem nada lá. Bom, gente, não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Mano, essa história é cabulosa, né? Eu sei que tive que misturar muitas coisas, assim, quadrinho, livro, Rebels, mas é essa linha do tempo que a gente consegue traçar. Comenta aí embaixo, então, o que você achou, e não esquece de se inscrever no canal, e também não esquece que tem Endor toda semana, tá? A gente vai comentar episódio a episódio, vamos expandir os temas que os episódios estão tratando. Então, se inscreve, vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok, vou deixar aqui bonitinho. Lembrando que eu vou deixar um monte de link aqui embaixo na Amazon para quadrinhos e livros de Star Wars. Se for comprar qualquer coisa pela Amazon, entra pelo meu link, começa a comprar depois que você acessa o meu link, porque vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal, né? Por que não? Vamos se ajudar aí, meu parça. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!